foi aonde eu comecei a parar de estudar fofo, sair da minha zona de conforto. Como surgiu a decisão de começar a estudar para Enem e o concurso? Eita. Começou a apertar. Gente, aí a gente sai do interior e aí dá de cara com o mundo, com as dificuldades, aí é que aperta, né? Assim, por mais que a minha mãe fazia de tudo para nos ajudar, final de semana, dava feira, dava tudo que ela podia, né? Ajudava com dinheiro e tudo. Mesmo assim, a dificuldade ainda aperta. Não é fácil você ter que trabalhar e pagar as suas próprias contas, né? Ter que cuidar da sua alimentação, cuidar do corpo, do estudo. Nessa dificuldade, eu acabei voltando aqui para Vila Nova dos Martírios, né? Eu fiz o curso técnico de enfermagem, na verdade, antes de ir, foi com 15 anos ainda, inclusive na cidade que você morou, em Cidelândia. Cidelândia. Foi lá que eu fiz meu curso técnico, ainda quando morava no Marreco. Consegui concluir o curso técnico, graças à minha mãe, que me apoiou bastante, fazia no final de semana. Consegui concluir, eu e essa amiga, nós concluímos o curso técnico de enfermagem juntas, apesar do sonho de medicina, mas já era alguma coisa para ser um técnico de enfermagem. Sim, com certeza, já é o começo. Então, e aí deixei o curso quietinho lá, o diploma na gaveta, e fui pra Imperatriz encarar a minha realidade. Só que não deu certo, se tornou muito pesado lá pra mim sozinha. Aí o que eu decidi? Eu retornei pra cá, pro Marreco. Retornei, passei mais uma temporada aqui. Nesse meu retorno, eu recebi um convite de trabalho para trabalhar aqui no Nossa Senhora da Penha, no hospital daqui. E foi uma experiência, cara, incrível. Incrível, foi meu primeiro contato com hospitais, com a minha área, e aprendi muito. Teve uma técnica maravilhosa chamada Sandra Leite, minha mãe do coração, que eu nunca vou esquecer. O que ela fez por mim, né? Me ensinou, me ajudou, me ensinou o que ela pôde, o que ela podia. Eu ia até quando não era meu plantão. Porque eu sabia que ela tava lá e ela tinha... Pra mim, aquela mulher é uma enciclopédia da vida, pra mim. Então, foi pouco tempo, sabe? Eu acredito que uns 7 a 8 meses que eu passei aqui no hospital, mas pra mim foi uma experiência incrível. Trabalhar em um local, no meu local, aprender, conhecer pessoas maravilhosas e ainda trabalhar no mesmo local que o meu pai trabalhou. Pra mim, isso é motivo de muita honra, né? Porque o meu pai era motorista da ambulância há muito tempo aqui. Sim. Vila Nova dos Martírios. Então, pra mim, isso foi motivo de honra. Aí, nesse contato que eu tive com a prática técnica de enfermagem, eu decidi me aprofundar mais nos estudos para concurso da área técnica de enfermagem. Sim, aí entra a trajetória técnica de enfermagem. Isso, entra a trajetória técnica de enfermagem. Que aí que surgiu a ideia da profissão. Isso, porque quando eu morava em Imperatriz, eu trabalhei em outros locais que não tinha nada a ver com o técnico de enfermagem. Nada a ver. Mas quando eu retornei pra cá, eu pude aprender uma profissão, né? Eu não era mais alguma coisa de alguma loja, alguma coisa. Eu tinha uma profissão, foi o que eu aprendi aqui. Então, eu decidi voltar para lá para Imperatriz e iniciar um novo projeto, dessa vez mais forte, né, psicologicamente falando. Sim. Mais focada, e foi aonde eu comecei a parar de estudar fofo, sair da minha zona de conforto, deixar de frequentar alguns lugares. Claro que isso não acontece da noite pro dia. Sim. Isso é um processo e doloroso. Mas eu comecei a perceber que desde o primeiro que eu prestei, que eu fui uma negação, primeiro concurso como técnica, foi uma negação. A partir do segundo eu falei, dessa vez eu vou estudar diferente. Nessa época que eu voltei pra lá, eu consegui um estágio no HC. No hospital de lá, né? Isso, logo depois do estágio eu fui contratada e passei quase 2 anos lá no hospital. Foi outro aprendizado. Isso, Imperatriz. Show. HC, foi outro aprendizado. Aí o que eu fazia? Como eu dava plantão numa área lá, que era a área que estavam construindo a fábrica da Suzano, sim, e era durante o dia, então eu tinha a noite e o outro dia para desenvolver minhas missões, estudar e se preparar pro outro dia, no caso 12 pro 36, né? Então eu dava dia sim, dia não. Então eu pude fazer os meus horários de estudo de uma forma que eu tivesse descanso, alimentação e ao mesmo tempo poder estudar com um horário mais livre, né? Um horário maior. Então, eu fazia esse estudo, montei um cantinho apropriado na minha casa, né? Uma escrivaninha apropriada, um material eu ia comprando aos poucos, à medida que eu podia, comprando, à medida que dava, eu comprava material. Naquela época a gente usava muito apostilas,
para estudar bizus comentados, apostilas, estudei muito para esse material. Hoje o material mais digitalizado, né, mais digital, tá mais fácil, os cursos, tudo mais fácil. Cursos digitais. Mas nessa época que eu comecei era o papelzão mesmo. Ainda hoje eu sou do papelzão ainda. Eu tento me adaptar, mas... Você vai migrar aí pro digital, mas tá difícil. Mas eu sou do papelzão ainda. Quem é dessa era aí, minha filha, é complicado, ó.